aulas do Saber Direito desta semana são sobre direito tributário internacional. O professor é Antônio de Moura Borges, pós-doutor em Direito pela Georgetown University, nos Estados Unidos, e também pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. As normas do direito tributário internacional e suas competências são alguns dos temas tratados. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Antônio de Moura Borges, professor de Direito. Ao longo desta semana vamos tratar aqui no Saber Direito do direito tributário internacional. Trata-se de disciplina que ainda não consta dos currículos dos cursos de Direito aqui no Brasil, em nível de graduação, mas em alguns cursos de pós-graduação em estrito sensu, a disciplina já é ministrada. Em países membros da OCDE e da União Europeia, o direito tributário internacional já é ministrado nos cursos de graduação, tendo em vista a globalização das economias nacionais, em confronto com a soberania fiscal dos Estados, surgem os problemas tributários internacionais, com as consequências que vamos aqui examinar e que podem prejudicar fortemente o desenvolvimento das relações econômicas internacionais. Então, nesta primeira aula, vamos tratar de noções gerais a respeito do direito tributário internacional, depois da competência tributária internacional, como são delimitadas as competências dos vários estados da sociedade internacional em matéria tributária. Na terceira aula, vamos tratar da dupla tributação internacional, nos seus contornos gerais, as suas causas, as consequências e as medidas passíveis de utilização para resolver o fenômeno. Na quarta aula, vamos tratar da evasão e da elisão tributária internacional, enfocando aqui o Instituto do Planejamento Tributário. E, por último, na quinta aula, vamos examinar as noções gerais a respeito dos tratados internacionais em matéria tributária, que a cada dia se tornam mais relevantes, tendo em vista que as normas internas ou unilaterais não resolvem com eficácia todos os problemas que surgem em matéria tributária no contexto internacional. No que diz respeito à própria denominação de direito tributário internacional, há ainda muita controvérsia sobre essa denominação e a controvérsia surge em função das relações que há entre o direito interno e o direito internacional. E para explicar as especificidades dessas relações, há fundamentalmente duas doutrinas, a doutrina monista e a doutrina dualista ou pluralista. De acordo com a doutrina dualista ou pluralista, o ordenamento jurídico interno e o ordenamento jurídico internacional são absolutamente separados, secantes, independentes. Portanto, normas internacionais só podem vigorar no ordenamento jurídico interno se forem expressamente transformadas em normas internas, se houver realmente a transformação dessas normas em normas internas, se forem expressamente adotadas pelos Estados. Portanto, não há conflitos de leis, em se adotando a teoria dualista ou pluralista. De acordo com a doutrina monista, há um único ordenamento jurídico, embora normas possam ter níveis diferentes de validade. Então, há normas que vigoram apenas no plano local, outras no plano regional, outras ainda no plano do Estado como um todo, no Estado federal,
e há normas que vigoram no âmbito internacional. Mas, de acordo com a doutrina monista, pode haver, obviamente, conflitos entre as leis, mas, nesse caso, existem aqueles que entendem que, no caso de conflitos, prevalecem as normas internas, e há aqueles que entendem que, em caso de conflito, prevalecem as normas internacionais. Então, de acordo com a concepção keynesiana das relações entre o direito internacional e o direito interno, nessa concepção monista, em caso de conflitos, prevalecem as normas internacionais. E essa é a concepção universalmente aceita e adotada por organizações internacionais. Então, adotando-se essa concepção pluralista ou dualista do direito, pode preferir-se, desde logo, denominar a nossa disciplina de direito internacional tributário. Todavia, o direito tributário internacional cuida, como o próprio termo indica, de tributação, que é uma atividade principalmente interna. Embora, nos dias de hoje, algumas organizações internacionais já figurem como sujeitos ativos de obrigação tributária. É o caso da ONU, que cobra o imposto de renda dos seus servidores em substituição ao que devem nos seus países de origem. E quanto à União Europeia, ela administra tributos, ela realmente figura como sujeito ativo de obrigação tributária, fiscaliza e cobra alguns tributos. Mas são exceções, na realidade a tributação é uma atividade estatal. E surgindo problemas concernentes à tributação no contexto internacional, são adotadas medidas unilaterais, portanto, pelos vários estados da sociedade internacional. Essas medidas nem sempre são suficientes, bastantes para solucionar os conflitos que surgem em matéria tributária no âmbito internacional. Nesse caso, então, deve fazer-se uso de tratados internacionais. Então, tendo em vista que a tributação é uma atividade principalmente interna, embora, por vezes, dominadas por concepção internacional, prefere denominar-se a disciplina de direito tributário internacional, por dar-se realmente ênfase à tributação, que é uma atividade estatal, embora, neste caso, dominada por interesses e relações internacionais. No que diz respeito ao objeto do direito tributário internacional, das relações que surgem no âmbito internacional, portanto, nos dias de hoje, não se fala mais, como até algumas décadas, em internacionalização da vida e das atividades humanas. Hoje fala-se numa verdadeira globalização das economias nacionais, mas do confronto entre a globalização das economias nacionais e a soberania fiscal dos estados, de que são realmente tão ciosos, surgem os denominados problemas tributários internacionais, que são, essencialmente, a dupla ou pluritributação internacional ou a pluri ou dupla não tributação internacional, que se configuram por meio dos institutos da evasão e da elisão tributária internacional. Embora não sejam poucos os autores que distinguem a dupla ou pluri não tributação internacional, propriamente dita, e a evasão e a elisão tributária internacional. De qualquer forma, o objeto do direito tributário internacional
são a dupla tributação internacional e a evasão e a elisão tributária internacional. Obviamente que os problemas, ao longo do tempo, vão se tornando mais complexos e complexos também os meios destinados a solucioná-los. De qualquer forma, repita-se, o objeto do direito tributário internacional consiste na dupla tributação internacional e na evasão e a elisão tributária internacional. Mas grande número de autores entendem que o direito tributário internacional constitui um sub-ramo do direito internacional privado. E, portanto, há conflitos de leis em matéria tributária que são solucionados por meio dos elementos de conexão. De qualquer forma, embora fundamentem de modo diferente, para eles também, o direito tributário internacional é formado essencialmente pela dupla ou pluritributação internacional e pela evasão e elisão tributária internacional. Há várias definições de direito tributário internacional, obviamente que praticamente cada autor tem a sua definição, mas tendo em vista que grande número de autores entendem que o direito tributário internacional cuida de conflitos de leis internacionais em matéria tributária, então eles dão ênfase a esse aspecto e que caberia, portanto, ao direito tributário internacional resolver os conflitos de leis que surgem em matéria tributária. Eu não entendo que há conflitos de leis em matéria tributária. Há uma superposição de pretensões tributárias. Os conflitos de leis surgem quando, para solucionar ou para disciplinar um determinado assunto, leis de mais de um Estado se mostram aplicáveis e tendo-se, portanto, que escolher uma dessas leis. Então, para se proceder a um divórcio, por exemplo, e se o marido tem uma nacionalidade, a mulher uma outra nacionalidade, o casamento foi realizado no outro país. Então, para se realizar o divórcio, tem-se que definir a lei que será aplicada. A lei de nacionalidade da mulher, a lei de nacionalidade do marido, o lugar onde foi celebrado o casamento, mas tem-se que escolher uma lei. Há, portanto, um conflito positivo de leis no espaço e que é solucionado com a utilização de elementos de conexão. Em direito tributário internacional, não há conflitos de leis. Uma mesma pessoa pode ser tributada ao mesmo tempo, por mais de um Estado da sociedade internacional. Trata-se, repito, de uma superposição de pretensões tributárias e que se distingue de conflitos de leis no espaço. Portanto, defino o direito tributário internacional como conjunto de normas materiais de direito interno e de direito internacional destinadas a solucionar o problema ou destinadas a delimitar a competência tributária internacional dos vários estados da sociedade internacional.